cifra. Vamos ver se agora dá. Parece que hoje todas as lives estão dando problema. A culpa é do Ítalo. Viu que dá fazer live no horário do Ítalo? Vamos ver aqui. Cheguei. Ai, que bom. Amém, que a Virgem Maria interceda por este momento, isso mesmo. Amém. O Robson abriu a porta, ele acha que podia ser a internet que não tivesse. Ai, tão chato, né? Tá, então vamos lá. Eu deixei Tá, lá aquele pedacinho porque depois pra gente colocar no YouTube é bom que esteja desde o começo, né? E sim, aí tá. continua então. Tá. Então, Gabi, eu senti assim como que um recado de Deus, sabe? Teve também, antes ainda do chá de bebê, eu tava grávida e onde eu trabalhava tinham outras duas famílias grávidas também. E uma era de gêmeos. E aí, na semana que eu tava de férias, eu recebi a mensagem que as bebês desse casal que tava grávida, né? Que ela tava grávida, haviam morrido, haviam falecido também. E era um domingo, a gente tinha acabado de chegar da missa, se eu não me engano, ou a gente tava indo. E eu li aquela mensagem, assim, eu chorei, chorei, chorei. Eu tava de 7 meses grávida. E eu fiquei pensando assim, nossa, tadinha dessa mãe, como é que ela vai conseguir suportar? E assim, foi um sofrimento que eu não consigo explicar. E depois, quando aconteceu, eu encaixei tudo, sabe? O chá de bebê, outras coisas também que foram assim, que foi muito diferente na gravidez, né? Toda a interação, assim, todas as vezes que eu botava a mão na barriga, ele mexia, sabe? Eu botava de um lado, ele ia pro lado. E assim, as outras não foram assim, né? O bebê mexe, mas foi diferente essa gravidez. Então, assim, eu sempre digo que a gente teve 9 meses de gestação muito bem vividos e muito bem aproveitados, sabe? Era aquela gravidez que sempre que eu falava com a barriga, ele mexia, sabe? Ah, desculpa. Foi definitivo não se emocionar. É. Então, assim, Deus ele vai nos preparando. Ainda que a gente não, né, não, eu não imaginava, assim, nunca passou isso pela minha cabeça, né? Nem antes da gravidez, enfim, nem hoje também. É algo que nenhuma mãe imagina, Uhum. né? Mas eu senti, assim, a mão de Deus também nessa situação de preparo, sabe? Como que, assim, para balançar, sabe? Para mexer comigo. O chá de bebê mexeu muito comigo. Essa pessoa que perdeu os bebês mexeu muito comigo. Então, assim, depois encaixou tudo, sabe? Enfim, aí a gente foi, né? Quando completou 40 semanas, entrei em trabalho de parto. Eu tava trocando as roupinhas, uma roupinha que eu havia ganhado dele, muito pequenininha, e no ultrassom já dizia que ele era grandão. Então eu fui trocar essa roupinha, e na fila da troca eu comecei com as contrações. E aí eu voltei correndo para casa, e a gente foi para maternidade. Foi exatamente no dia em que eu completava 40 semanas. A gente foi muito feliz, muito eufórico. Foi um trabalho de parto muito rápido, né? Foram 4 horas de trabalho de parto. E assim, a cada contração a gente, eu dizia, tá vindo uma, e o Robson dizia, menos uma, logo ele tá indo, menos uma. E o médico veio e disse, né, dilatação total. E daí a gente rezou uma Ave Maria, a gente se abraçou, rezou uma Ave Maria e disse, ele vai vir, né, ele vai chegar. E aí foi quando a gente percebeu, assim, aquele movimento, né, o médico, não, ele ainda tá muito alto, tá, com dilatação, mas ele ainda tá muito alto. E aí ele saiu, voltou, né? Aquela coisa de hospital, de maternidade. E quando ele voltou, uma dessas vezes, ele disse: Olha, a gente acha mais prudente tu fazer uma cesárea, porque ele ainda tá muito alto e os batimentos não estão tranquilizantes, né? Tranquilizadores. Então a gente vai te encaminhar para uma cesárea. E aí a gente foi para cesárea. Né? Eu disse, bom, eu queria muito um parto normal, mas a gente fica meio de mãos atadas, né? Sem saber. Hoje seria, com certeza, essa parte teria sido diferente, mas enfim, né? Na época era outra realidade. Sim. E aí a gente foi para cesárea, e só que ali o problema foi ali, né? A cesárea foi chamado anestesista
E o anestesista, houve erro da parte do anestesista, né? Depois a gente foi sabendo outras histórias, assim, além de ele não ter conseguido me anestesiar, ele me maltratou durante todo o tempo em que ele ficou tentando anestesiar. Foram mais de 1 hora de tentativa ali, de tentar fazer a hack, ele não conseguiu. E aí ele me fez anestesia geral. Então, eu não sabia que podia na época, né? Fiquei muito nervosa, eu não sabia que em casos de urgência era feito anestesia geral. Foi feito anestesia geral. E quando eu estava acordando da anestesia, eu escutei o choro do meu marido. Assim, um choro que eu senti que tinha acontecido alguma coisa. Eu escutei, assim, um choro desesperador. E daí eu comecei a me mexer, porque eu queria avisar, né, que eu tava... E aí o médico disse, ela tá acordando, vamos fechar a porta pra ela não ouvir o marido. E aí ali eu disse, meu bebê morreu. Pensei, né? E aí eu consegui me desamarrar e eu fiquei tirando a máscara que eu tava e o médico disse assim, aí eu comecei a falar, tentar falar, né, que eu tava anestesiada, eu tentei o bebê, e o médico disse, o teu bebê não tá bem, ele nasceu com um probleminha, eles estão resolvendo lá. E daí nessa hora eu disse, fiquei tranquila, sabe? Eu disse, tudo bem. Daí eu respirei, até então ele queria que eu parasse de falar, ele queria que eu... E assim, eu tava muito apavorada, porque pelo choro eu senti que era algo muito grave. E quando ele disse, o teu bebê tá com um probleminha, eles estão resolvendo. Eu respirei fundo e disse, então tá. Se ele tá com um problema, ele tá vivo, então... Aí eu consegui respirar, ele voltou com a máscara, né? Com todo o procedimento ali, médico que ele queria fazer. E daí nisso eu pego o gancho para falar que muita gente diz assim, né? Disse, né? E em outras situações também diz, foi melhor assim, né? Porque a gente não sabe o que poderia ter acontecido, como ele poderia ter vindo. Podia ter uma doença. Várias coisas as pessoas ficam falando, né? Mas assim, quando a gente é aberto à vida e quando a gente recebe de Deus o presente de ter um bebezinho no nosso ventre, a gente quer aquele filho. Né, Gabi? A gente quer o filho. Então, assim, depois eu e o Robson, a gente ficava conversando. Podia ter qualquer paralisia, podia ter qualquer síndrome, a gente queria o nosso filho conosco. Então, assim, quando o médico falou, ele tá com um probleminha, em nenhum momento eu fiquei, por que eu tenho um filho com problema? Será que... Não, eu simplesmente pensei, está vivo. Né? Então, assim, essa é a graça de receber um filho. Né? Quando a gente recebe um filho, a gente precisa aceitá-lo da maneira que for. Né? Aquela coisa assim de que, até o Ítalo, outro dia disse isso, não sei se foi numa live, ou não lembro, que todo mundo diz assim, é importante que venha com saúde, né? E ele disse, não, o importante é que venha, não importa se vai ter saúde, se não vai, né? A gente quer um filho. Então, assim, foi essa sensação que eu vivi naquela hora, né? Tudo bem. Então, aí eu relaxei, aí ele continuou com o procedimento, eu acho que eu tava meio dopada, eu acho que eu meio que dormi de novo, não lembro. E daí até que meu marido, quando eu acordei de novo, meu marido tava do meu lado, assim, e ele só dizia pra mim, a gente vai superar, tá? A gente vai superar, a gente tem o Luiz Antônio, a gente vai superar. Então, assim, né, resumidamente, foi isso que, né, lá na maternidade, e depois, né, todos os procedimentos, assim, né, cabíveis lá da maternidade. Assim, foi um momento de muita dor, né, de muita dor. Depois estávamos só nós, foi na madrugada, a gente ligou para os nossos pais, né, na madrugada mesmo. Deixa eu tomar uma água. Olha só que lindo. Aprendendo com a Sagrada Família contou que o nome dela é Rayane, né, do Espírito Santo. Também teve um filho que nasceu para Deus. No nosso caso, o bebê tinha malformação genética e era incompatível com a vida. Mas com certeza deixaram nascer, né? Que lindo, né? Que lindo essa coragem, né? E no céu todos somos iguais, né? Então estaremos lá. Com certeza a gente vai. É uma alma, né? É uma alma povoando o céu. E aí, Gabi, o meu marido, lá ainda na maternidade, ele me falou uma coisa, quando a gente pegou, porque a gente foi nos dada a opção de conhecer o bebê, né? E a gente quis.
E ele disse uma coisa assim, ele disse algo que marcou muito. Ele disse assim, o objetivo é a gente mandar os nossos filhos para o céu, é a gente encaminhá-los para o céu. E daí ele disse para mim, esse a gente já cumpriu, a gente, né, a gente nem precisou cumprir o nosso papel, esse já está no céu. E ele disse algo também assim, que ele foi poupado dos sofrimentos desta terra. Então, assim, é uma certeza, porque o céu é uma certeza para nós católicos, né? É uma certeza. Então, é para lá que a gente quer ir, é para lá que a gente, né, deseja para os nossos filhos. Então, assim, a gente tem essa certeza de que o Pedro está no céu, de que ele foi para o céu, e é uma alma que está nos esperando, e é algo que eu e a Gabi conversávamos antes da live, né? É uma inspiração para que a gente busque o céu, né? Até o nosso filho, o mais velho, ele acompanhou toda a gravidez e, assim, ele é apaixonado por criança, quem conhece ele sabe, e ele sempre foi. Sempre foi, ele sempre pedia irmãos, sempre pedia, ele pedia pra gente comprar bebê, porque ele, quando ele era bem pequenininho, né, antes do ano. E assim, na gravidez, nossa, ele curtiu muito a gravidez, ele esperava muito pelo irmão. Quando eu tava indo ele tinha 3 aninhos, e quando eu tava indo pra maternidade, na hora ele abraçava a barriga, e daí ele dizia, o mano vai vir, o mano vai vir. E sim, a gente, né, disse pra ele que sim, o mano viria. E hoje, e desde então, né, ele sempre, quando menorzinho, fazia perguntas assim que a gente ficava sem chão, sabe? Super emocionantes, assim, as coisas que ele dizia. E uma das coisas que ele sempre pergunta e sempre pede, assim, né, é por quê, né? Ele sempre pergunta por quê eu queria tanto ter conhecido meu irmão. E daí a resposta que a gente dá é, a gente vai conhecer, né? Tu vais conhecer. Por isso essa luta para que a gente busque a santidade, para que a gente, né, busque o céu mesmo, porque a gente vai conhecê-lo, né? A gente sempre diz isso para ele. Então, assim, é mais um motivo de busca, né? É uma inspiração, é um motivo a mais para que a gente busque o céu, né? E nervosa agora. Ô Lu, deixa eu pegar uma perguntinha ali que veio até da Fran, minha vizinha. Ela perguntou, né, se houve negligência, né, na maternidade. Como que foi, assim? Realmente foi, né, Lu? Foi constatado realmente foi negligência. Um médico, né? Oi? Foi constatado realmente que foi um erro médico, né? Isso, eu tava falando muito rápido, né, no começo, agora eu já tô mais centrada. O que aconteceu? Tá ótimo. O que aconteceu? O médico anestesista que tava, né, de plantão naquela noite, era um médico já conhecido pelos maus tratos às gestantes. Tá? Até hoje, assim, todas as pessoas que a gente pergunta, né, ele tem essa fama. Ele dizia que ele não gostava de ser chamado na maternidade, ele sempre maltratava, ele não conseguia fazer as anestesias. Não foi só comigo, né? Outras mulheres também passaram por isso. Então, assim, ele ficou mais de 1 hora tentando me anestesiar, não conseguiu. Durante esse período, ele me maltratou, assim, muito, sabe? Muito. Ele queria jogar a culpa pra cima de mim. No centro cirúrgico estava, assim, um clima super tenso e eu percebi esse clima. Só que eu achei que o clima era por causa de mim, porque eu estava com contrações e daí, claro, eu falava, né? E assim, até que uma enfermeira muito querida me abraçou e disse, não é contigo, só tenta se acalmar e ficar quietinha, porque ele tá nervoso. Assim, né, ela não falou que ele tava nervoso, falou assim que alguma coisa referente a ele, que daí é com ele. E aí, depois, assim, outras enfermeiras, quando vinham no quarto, sempre diziam, foi o fulano, né? Ele é sempre assim, sabe? Então, assim, foi erro médico, ele não conseguiu anestesiar. A gente não sabe se o fim teria sido o mesmo, se tudo tivesse sido feito correto, né? Os procedimentos tivessem sido corretos. Porém, houve um erro, né? Houve um erro, então, assim, mesmo que o fim não tivesse sido esse, ele não sabia anestesiar, ele me maltratou, ele queria dizer que a culpa era minha, sabe? Ele me empurrava na maca, assim, com grosseria. Então, assim, o erro houve, infelizmente, né? Infelizmente. Eu pergunto, até fiz questão de frisar isso, porque diante de tudo isso, né? Daquela dor, do sofrimento, do luto, tinha um culpado, né? E aí, quando tem um culpado, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Ou a gente tem várias formas, né? Ou a gente, então, culpa essa pessoa, né?
coloca, deposita a nossa dor no ódio com relação, né, direcionada para aquela pessoa, Sim. ou a gente busca um outro caminho. Como que vocês viveram isso? Então, a gente buscou em Deus, né? A gente buscou assim na oração. Hoje eu estava assistindo um vídeo da Déia e do Tiba, e o Tiba falou uma coisa assim que eu pensei, né, nessa nossa situação de perda, que às vezes o diabo trabalha para Deus. Né? Ele disse que um padre amigo dele que fala isso. E daí eu tava pensando, né? A gente teria todos os motivos, eu, meu esposo e nossa família, para se revoltar, porque assim foi um erro humano, um erro de alguém que estava lá para cuidar da gente, para nos proteger, para nos garantir a saúde, né? Para proteger o nosso bebê. A gente teria todos os motivos, assim, né? Para se revoltar mesmo. E em nenhum momento a gente fez isso. Eu lembro que quando eu vim para casa, assim, muito triste, né? Eu cheguei em casa e pensei, o que que eu vou fazer, né? E aí, assim, me veio assim na cabeça, aceitar o que eu não posso mudar, né? E assim, esse foi o meu lema, eu dizia isso com muita frequência, aceitar o que eu não posso mudar, aceitar o que eu não posso mudar. Então, assim, essa foi a primeira coisa que eu internalizei e que eu disse, vai ser assim, eu vou aceitar o que eu não posso mudar. E eu nunca questionei Deus. Mas eu sabia que ele iria tirar algo bom disso, tirar um proveito disso. Né? Então, assim, quando o Tiba dizia aquilo, né, que às vezes o diabo trabalha para Deus, quer dizer, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para eu me revoltar contra Deus, tinha tudo para, né, para a gente abandonar a nossa fé, para a gente perder a esperança, e nada disso aconteceu. A gente, assim, se fortaleceu mais, a gente está buscando mais o céu, a gente está, né, a gente rezou muito, com muito mais intensidade e aceitando sempre a vontade de Deus. Sabe? Aceitando e confiando de que Deus sempre tem o melhor pra gente e os planos dele são perfeitos. Né? Então a gente sempre teve essa certeza assim, no nosso coração. E com ela a gente está seguindo. Isso foi uma graça muito especial. Acredito que Deus dá a graça conforme cada família precisa, né? Porque tem várias experiências. Até agora a Ildinha contou, né, que 4 gestações, 3 perdas. Primeiro parto prematuro, com 24 semanas, a Ana Sofia faleceu em 4 dias. E depois teve a Maria Helena, que ela dizia um milagre, depois mais 2 abortos, e aí descobriu a trombofilia. Então agora é só tratar a trombofilia e pode vir mais filhinho. Pode encher. Mas assim, a Nai colocou também, a Nai também perdeu um bebê, né, intraparto, assim, e ela colocou, né, não questionar e aceitar, pois houve a permissão do Senhor, é verdade. Exatamente. Mas e assim, eu quero também colocar só uma coisa, que muitas pessoas que passam pela perda, passam pelo momento do questionamento. Eu mesma posso dizer que, sim, nós tivemos o primeiro aborto, depois o segundo aborto, depois o terceiro aborto. Quando chegou no terceiro, eu disse, ah, não, Senhor, tu não é tão bonzinho assim como falam. Eu briguei mesmo. Eu disse, não é possível, como assim? Mas eu me lembrava da festa de Santa Teresa, né? É assim que vós tratais vossos amigos, por isso que tens poucos. Mas assim, a gente tem pessoas que vivem o luto dessa forma também, né? Claro, eu briguei mesmo, fiquei muito braba com Deus, assim, não me lembro mais quanto tempo foi essa minha briga, assim, minha revolta. Mas depois, claro, veio, né, veio assim, a serenidade aos poucos, a gente vai conversando, vai entendendo, vai aceitando devagarinho, mas tudo tem um tempo. Cada pessoa tem um tempo. Hoje eu estava conversando com uma mãe que perdeu também um bebê, pelo direct do Instagram, e a gente estava conversando isso, né? Que o luto, ele tem as fases, e cada pessoa vive de um jeito diferente, pela sua experiência de vida, de repente pelo seu próprio temperamento, né? Então a gente pode querer antecipar. Eu quero ficar bem logo, eu quero, né? Que dê tudo certo rápido. Exatamente. Eu quero melhorar, eu quero esquecer. Não existe isso, né? A gente e tem assim, que viver. E é muito importante que cada um conheça a sua maneira de viver o luto. Né? Tem gente que vai querer chorar, chora, né? Não dá para fingir que não aconteceu nada, porque aconteceu, é um filho.
né? É um filho. Então, assim, outras pessoas vão querer viver esse luto falando da situação, conversando com pessoas, contando. Então, assim, é muito importante a gente viver esse luto e descobrir como para mim, como é viver o luto. Muitas pessoas é a primeira perda na vida, né? Então, assim, isso é muito importante, esse tempo de luto, esse tempo de... Quando tu dizes, assim, que se revoltou com Deus, né? Que brigou com Deus, é claro que, assim, eu não questionei Deus no sentido, assim, de que, quando eu pensava em questionar, eu pensava assim, ó, na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade. Então, quer dizer, eu não posso, se eu rezo o Pai Nosso, eu pensava assim, se eu rezo o Pai Nosso, eu não posso questionar. Né? Eu não posso questionar. E outra, eu também pensava, tantas mães perdem os seus filhos, por que que eu vou questionar, né? Ou por que que eu vou querer que comigo, vou dizer que comigo não poderia ter acontecido, sabe? Mas assim, eu tinha certeza que Deus iria tirar um proveito, sabe? Dessa situação, iria tirar um bem maior. E até já aproveito agora para te agradecer pelo projeto e pelo convite, porque eu, desde a época, eu não questionava o porquê, mas eu queria que o tempo passasse logo para que eu descobrisse o que Deus tiraria disso, sabe? Assim, eu queria saber, sabe, que bem Deus vai tirar disso. E assim, hoje estar aqui e poder, assim, ser sinal de esperança para outras mães, sabe? E dizer assim, ó, fazem 7 anos, né? Ele faria 8 aninhos em novembro. E assim, eu tô aqui, eu tive mais 2 filhos depois, né? São lindos, a gente tá aqui aberto à vida. A gente não esquece, não tem como esquecer, né? A cada, assim, Dia das Mães, né? Eu penso, seria mais um parabéns, sabe? Não tem como esquecer, faz parte da minha vida. É um filho que eu tenho no céu. Mas, assim, eu quero dizer para essas mães, é possível a gente retomar a vida, o tempo, né? Quando a gente falava ali do luto, tudo tem um tempo e, assim, é só o tempo que vai nos trazer essa paz de novo, esse ânimo, sabe? É importante, assim, a gente não desanimar a ponto, assim, de que não vou fazer mais nada, sabe? Isso é muito importante. É ir sem ânimo, é ir sem vontade, né? Cumprir as nossas obrigações, né? Com o nosso marido, se tem outros filhos, com os outros filhos, né? E eu digo assim que Deus, ele vai nos dando injeções de ânimo, assim, no decorrer dos dias, né? Eu lembro quando eu estava na gravidez, eu era catequista de crisma, tinha ali uma turma de adolescentes, né? E eu sempre disse para eles que dizia, né, como a gente sempre diz, em qualquer situação a gente não pode se revoltar, não pode desanimar, né? Né? Aquela coisa que a gente sempre diz, né? Que Deus é que sabe de tudo, enfim. E aí eu antecipei a minha turma, ali as férias, porque eu ganhar neném em final de novembro. Então depois eu retornaria com o bebê, né? No retorno das férias ali em março. E eu nunca esqueço o dia que eu tinha que retornar, era o sábado, encontro preparado. Eu dava catequese à tarde, eu levantei de manhã e disse, eu não vou. Pensei comigo, eu não vou, sabe? Assim, uma tristeza muito grande. E aí, eu tava sentada na mesa e eu me lembrei de tudo, assim, veio, né? Claro que era Deus, claro que foi Deus. Todas as coisas que eu dizia para os meus crismandos, não pode desanimar, né? É assim, a vida é cheia de cruz, a gente tem a nossa cruz, a vida é cheia de tribulação. Eu disse, tá, mas peraí, eu tô 1 ano falando isso para eles, e agora acontece algo comigo, eu vou desanimar? Né? E daí eu disse assim para Deus, né, Senhor, eu não quero ir, eu tô desanimada. E daí, por acaso, tinha uns CDs, e eu ia fazer alguma coisa com música com eles, com a turma, ia levar, não lembro porquê, mas eu lembro que tinha uns CDs que eu disse, nossa, que CDs são esses, né? E eu botei no rádio, e Gabi, tu não tem noção, assim, tanto que eu chorei da música que... Até hoje eu não sei de quem era aquele CD, não era meu. Eu não sei de onde surgiu aquele CD, se alguém me deu, assim, eu não consigo lembrar, não sei, na hora, né? Eu disse, nossa, esse CD não é meu. Era um CD gravado, assim, época que se gravava CDs, né? E, assim, a música dizia exatamente o que eu tava passando, assim, o que eu tava, sabe? Dizia, assim, que tá difícil, a cruz é pesada, né? Mas eu tô contigo, eu vou contigo, eu estarei sempre contigo. E daí eu disse, obrigada, né? E assim, então, Deus, ele vai nos dando injeções de ânimo, sabe? A gente tinha o Luiz Antônio com 3 anos, então também, né?
Então, assim, para cada pessoa, Deus vai dando aquilo que é necessário para ela superar. Né? Muita gente, eu tenho uma amiga que logo depois ela disse, vamos dar uma voltinha. Ela tinha um filhinho que era bem amiguinho do Luiz Antônio na época. Até talvez ela esteja assistindo, a Pamela. E aí a gente foi dar uma voltinha, ela disse, vamos, né, dar uma voltinha assim até para ajudar a gente, né, daquela saidinha, se parecer. E daí ela dizia para mim, amiga, eu não sei como é que tu tá bem, eu não sei como é que tu... Eu ia estar chorando e me descabelando, assim, eu tô impressionada, ela disse para mim. E daí eu disse assim, primeiro não vai trazê-lo de volta, né? Não vai chorar. Eu disse, bom, se trouxesse de volta, né, com certeza eu o teria de volta. E eu disse para ela, mas é algo que a gente não consegue humanamente superar. Eu disse para ela, eu também não consigo humanamente. Sozinha, eu também não consigo. E antes, quando eu sabia de alguma mãe que tinha perdido um filho, quando eu soube dessa pessoa que trabalhava lá, né, onde eu trabalhava, que perdeu gêmeas, assim, eu disse, nossa, não vai mais conseguir retomar a vida. E eu disse para ela, e assim, ó, sozinha eu não conseguiria. Eu tô conseguindo, a gente tá superando porque Deus é o nosso amparo. Porque Ele tem nos carregado no colo, literalmente, sabe? E a gente sempre teve essa certeza. E até quero compartilhar uma outra coisa. A primeira noite, como foi cirurgia, a gente ficou internado lá, acho que 2 ou 3 dias, não lembro. E daí a primeira noite em casa, eu e o Robson, a gente estava na cama, a gente se abraçou para rezar. E a gente começou a chorar. E daí naquela hora, assim, né, imagina, eu só pensava, eu queria estar cuidando do meu bebê. Eu queria estar com ele aqui, eu queria estar com ele aqui, eu não tô, eu só pensava isso. E assim, eu vi com muita clareza Nossa Senhora com ele no colo. E aí eu fiquei até constrangida e pensei, né, como assim? Eu quero estar cuidando do bebê, eu acho que eu vou cuidar melhor que Nossa Senhora. Sabe, assim, ficou muito claro isso para mim. Sabe, de Nossa Senhora tá cuidando dele, então jamais eu cuidaria tão bem, sabe? A gente sempre dizia isso também, né? Ele tá sendo cuidado por Nossa Senhora, então assim, muito melhor do que eu cuidaria, sabe? Então assim, Deus vai nos dando os meios para que a gente vá superando. E é só com o tempo mesmo, é o tempo que, né, que a gente vai conseguindo ter essa paz novamente. É verdade. Outra experiência muito grande que eu tive com Nossa Senhora, assim, é outra questão também, eu fiquei muito mais próxima de Nossa Senhora, muito mais íntima de Nossa Senhora. Outra experiência profunda que eu tive com Nossa Senhora foi quando, ainda na maternidade, que a gente segurou ele, né? Eu peguei ele nos braços e eu lembrei muito de Nossa Senhora, né? E com Cristo, né, quando foi entregue a ela Cristo, nosso Senhor, após ser crucificado, né, morto cruelmente, e nos braços de Nossa Senhora, e daí eu imaginei o tamanho sofrimento dela. Porque assim, o meu era um bebê, né, e imagina, eu pensava assim, Cristo, né, que veio ao mundo para nos salvar, foi tão cruel, foi cruelmente morto, então, nossa, assim, eu tive muita compaixão, assim, sabe? Eu senti, assim, aquela dor, imaginando, sabe? Imagina, a minha dor já tá tão grande, era isso que eu pensava, a minha dor já tá tão grande. Imagina, né, que grandiosa é essa nossa mãe que a gente tem, que suportou esse sofrimento, né, com Cristo. Então, assim, é outro bem que a gente teve dessa grande perda, dessa dor, assim, a minha intimidade com Nossa Senhora. Assim, eu posso dizer que era um relacionamento antes e um relacionamento depois, sabe? Dessa perda, né? Do Pedro. Ela assumiu ele no céu, né? Bem isso. Ai, bem meu isso. Deus. E me mostrou claramente, tá? Sim, claramente. Assim, Olha só que lindo, porque a Nai teve uma experiência muito parecida com a tua, né? Da perda do bebê. E ela disse que também viu o bebê no colo de Nossa Senhora na missa de 7º dia. Oh, meu Deus, que lindo, que lindo. Como Nossa Senhora é poderosa. E assim, ó, é isso que a gente tem que fazer. Isso são alguns passos que eu acho que são importantes, né? A gente ter consciência de que o luto existe, que a gente tem que viver, né? Que cada um vive de uma forma. Claro, e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre os comentários, as coisas que a gente ouve, como lidar com isso, acho que também é importante, né? Com certeza. E assim, mas assim, mesmo sem vontade de ir à missa, tentar buscar isso, né?
mesmo sem vontade, porque aí é uma oportunidade que a gente tem de deixar Deus nos consolar, de nos, né, nos Exatamente. tocar, assim. Ele está nos carregando no colo, mas a gente precisa também abrir esse espaço, esse caminho para que Ele Sim. possa nos consolar. Eu lembro também, eu não me lembro agora onde foi, minha memória é meio estranha, ainda grávida, fica pior ainda, né? É, onde foi que eu tive essa visão? Mas eu tive uma visão muito linda espiritual, assim, de chegar no céu e encontrar os 3 filhos que nós tínhamos perdido, eu e o Dani. E aí tinha Que mais lindo. crianças. E aí nós brincávamos de roda. Ai, Nossa, que aquilo delícia. assim pra mim veio como um bálsamo, né, naquele momento. Então, assim, Hum. a gente permitir isso, então buscar na vida de oração e saber que o Sim. tempo, né? O tempo vai, Deus vai podendo, né, É, lidar e consolar e curar essa ferida que em algum momento, é, que no início fica muito aberta, pode levar 1, 2, 3 anos, cada exatamente. um tem um tempo, né, para ser É, curado. Hoje a Luana fala assim, né, com uma cicatriz, né, Lu? Com é, essa maturidade de olhar essa experiência e já colher os frutos, né? Nem todos, porque exatamente. ainda todos só realmente no dia que a gente chegar no céu. Então é um É, esforço mesmo, né? Mas viver o luto é importante. Eu vi comentários ali dizendo, né? É, eu perdi de aborto recente no comecinho da gestação, que é muito normal, comum também, né? é, E aí as pessoas falam, né? Ai, mas eu tava bem no comecinho, pelo menos, ainda bem, né? Então, certos comentários, assim, machucam e ferem realmente. Mas é. aí a gente também tem que agir com misericórdia, né? Dizer aquela frase, né? Perdoar, eles não sabem o que fazem, né? O que Bem isso. falam. E assim, e é bem verdade, porque às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, né, e acaba falando uma besteira, mas na intenção de, né, de estar ajudando, na intenção de falar alguma coisa, né, edificante, fala uma besteira dessa. Então É, é bem isso mesmo, agir com misericórdia, né? e assim, às vezes, eu, por exemplo, eu gostava de falar, eu queria falar, porque, né, acho que tem muito a ver com temperamento também. Parecia que me ajudava, assim, eu falando. E quando encontrava alguém que não tocava no assunto, fazia de conta que não tinha acontecido nada, era dolorido. Olha que incrível, É, né? Então, assim, realmente a gente tem que saber que cada pessoa tem aquela coisa das 5 linguagens do amor. É é, realmente isso também. Entra nesses aspectos também do sofrimento, da dor, de como manifestar isso, né? Então, a com gente também certeza. tem que entender que o outro não sabe o que nos faria bem, né? Então, É, realmente é sofrer aquele momento e não esperar muito do humano também o consolo, né? Que o exatamente. humano, o consolo vem de Deus. Ô, Luiz, fala Vem de também um Deus. pouquinho como que você e o Robson, assim, como casal viveram isso, porque também é difícil, né? Isso, assim, viver isso em família. É, eu lembro que lá na maternidade, ele dizia pra mim, assim, várias vezes, não, ele usava uma expressão, agora eu não lembro, mas assim, não desanima, sabe? Senão eu também vou desanimar, sabe? Não, não deixa a peteca cair, senão eu também vou deixar. E a gente, assim, sempre um deu muita força pro outro, sabe? Sempre, assim, a gente se fortaleceu muito enquanto casal, Uhum. porque a gente estava compartilhando uma dor muito profunda, né? A gente compartilha essa dor muito profunda. Então, assim, a gente se fortaleceu muito, a gente passou a rezar juntos, assim, por esta causa, por este bebê, e assim, sempre um dando força pro outro. É, quando via o outro, ele, né, principalmente, assim, o homem, assim, a fortaleza da casa, né, quando me via, assim, chorando, ou mais triste, assim, abraçava, sabe, sempre se mostrou muito presente, assim, olha, tô aqui, né, a gente vai superar juntos, e a gente tem superado juntos, assim, juntos, com a graça de Deus, né, sempre com a graça de Deus, com o colo de Nossa Senhora, é algo, assim, que a gente tem superado, a gente superou e a gente tem superado cada dia mais, assim, tá? E naquela certeza, assim, de que a gente tem 4 filhos, sabe? Isso, assim, é muito claro pra gente. Até eu estava lendo ali o livro do O Amor que dá Vida, da Kimberly, né? Que ela diz, assim, que até anotei aqui,
que toda gestação foi planejada por Deus, desejada por Deus, independente do tempo que ela dure. Então, assim, a gente tem essa certeza de que a gente tem um filho no céu, a gente pede a intercessão dele, a cada aniversário a gente lembra, né, do dia, assim, até ele nasceu no dia de Santa Cecília, e a gente, né, sempre tem o hábito de ler ali o santo do dia que os nossos filhos nascem, e daí, quando a gente leu, na época a gente não conhecia Santa Cecília ainda, e quando a gente leu, a gente disse, se Deus nos der uma menina, o nome, né, vai ter Cecília no nome, então hoje a gente tem a Maria Cecília. Então, assim, a gente sempre um dando força pro outro, né, nunca culpando ninguém, porque até tem uma pergunta que fala de culpa, né, teve uma das perguntas ali que a mãe se sentindo culpada, assim, e a gente sempre teve a gente sempre conversou muito e nunca ninguém culpou ninguém. A gente, né, tomou as decisões querendo sempre o melhor, né, enfim. Então a gente, assim, sempre teve essa certeza de que não foi culpa minha ou não foi culpa dele, ou, né, a gente não procurando, assim, culpados entre nós. Ah, foi porque a gente não foi em tal lugar, ou porque, né, a gente não saberia do fim, se iria acontecer ou não, então não adianta ficar, assim, essas buscas, né, se eu tivesse ido em outra maternidade, se eu tivesse marcado cesárea, sabe, teve gente que já disse isso pra mim, né, na época, se eu tivesse marcado cesárea antes, se tivesse tirado, sabe, então, assim, a gente, sabe, essas questões a gente nunca ficou tentando assim, né, sei lá, tu não quis fazer cesárea, ou tu não me levou em tal lugar, isso assim nunca aconteceu, sabe, a gente sempre tem a certeza assim de que são os planos de Deus e que um dia a gente vai encontrar o nosso filho lá no céu, né, Exatamente. essa certeza, assim, essa certeza. A gente tem uma visão muito pequena do que é a vida, na verdade, né? Porque se a gente tivesse olhos espirituais realmente, né? Tem um santo que eu não lembro de pesquisar quem é que eu já li, mas não lembro quem é. E ele diz, né? Se nós soubéssemos o valor do sofrimento, ele seria motivo de roubo. Porque né? Se a gente olha assim, os momentos mais sofridos da nossa vida foram os momentos que a gente amadureceu, se a gente encarou eles com fé, né? Então, Exatamente. realmente é assumir isso. Claro que dói, ninguém quer sofrer, né? Eu não vou ficar roubando o sofrimento do outro, mas se a gente soubesse o quanto isso é importante, o quanto a gente pode entregar, oferecer e os frutos que acontecem na nossa vida e na vida dos que vivem com a gente, né? Pensa o Luiz Antônio hoje, a maturidade que tem com relação à vida e morte. Né? Exatamente. A certeza que ele tem hoje do céu, esse irmão dá a certeza do céu, né? Então, e o desejo, né? A certeza do céu e o desejo de buscar o céu. Exatamente. Né? Exatamente. Quando tu dizias ali do santo que dizia, né, que a gente ia roubar sofrimento, a gente está lendo com o Luiz Antônio e o Luiz Antônio o livro de Jacinta, que é maravilhoso, assim, é lindo. E aí tem agora a parte que a gente leu anteontem. Conta, né, que Lúcia contava das aparições e ninguém acreditava. E ela apanhava, agora eu não me recordo de quem que ela apanhava, mas ela apanhava porque queriam que ela dissesse que era mentira, né, que ela não tinha visto nada. E daí Jacinta, né, aquela santa de 7 aninhos, disse assim, Lúcia, agradece que estão te batendo, Lúcia, porque é um motivo a mais para tu entregar sacrifício, né, para tu oferecer a Jesus. Queria eu que dissessem que eu tô mentindo para que eu também apanhasse e também pudesse oferecer esse sacrifício a Cristo. Então, assim, gente, uma criança de 7 anos, né? E a gente, assim, se achando super maduro, né? Super... Então, não querendo sofrimento, querendo questionar por que comigo, eu dizia por que não comigo, sabe? Né? Tinha uma época lá, né? Logo que começou, quando eu pensava em questionar, eu logo dizia, mas por que não comigo? Se fosse outra pessoa, podia? Se fosse outra mãe, aí tudo bem sofrer, eu não posso? Sabe? Então, assim, o sofrimento nos faz crescer mesmo. O sofrimento nos amadurece e os frutos, é como tu dizia, a gente vai conhecer quando a gente chegar no céu. Sim, essa certeza de que as coisas vão se esclarecer. E esses porquês que ficam, né, tentando ali nos assombrar, eles vão ser bem claros, assim. Vão ser bem claros, né?
É, E não, e se assim, se hoje, né, eu repito, assim, eu quero ser uma chama de esperança a essas mãezinhas, né, que estão ouvindo e que perderam seus bebês recentemente também. É, a gente consegue superar. A gente consegue superar, a gente consegue voltar à vida. Então, assim, e essa esperança do céu, né? Essa esperança de que lá no céu a gente vai reencontrar os nossos filhos mesmo, com certeza. né? Ah, eu queria também, Lu, que tu falasse. Ah, tá. Que eu lembrei agora, porque algumas me mandaram falando, né, da questão do aborto e que tinham agora, então, agora eu tenho medo de tentar novamente, ou às vezes por ter algum problema de saúde, né, como a Sim. trombofilia, não, fica assim um receio. é, Será que vai acontecer de novo, né? Como que vai ser? Como encarar isso, né? Porque a Hum, gente tem que, como que a gente vai dar esse passo? Né? Eu já vivi sim. uma dor e às vezes a gente tem medo de viver aquela dor Tem, novamente, tem. porque sabe o tamanho dela, né? Sabe que essa era uma das perguntas que mais me faziam essa pergunta. Tu vai tentar mais? Ah, tu vai ter mais? Faziam assim, mas tu é bem novinha, tu vai tentar mais. Daí puxava aquele né, sabe? Pra esperar a minha resposta, pra ver o que eu ia dizer. E aí um dia eu tava pensando assim sobre isso, né? E daí eu pensei, mas peraí, se eu quebrar um pé, eu não vou mais andar, porque com medo de quebrar o outro, né? Opa. Então, assim, claro, a gente fica naquela expectativa, né? Será que eu vou viver de novo? Será que eu não vou viver, né, essa dor de novo? Mas é o que a gente dizia da confiança em Deus. É se entregar, né? Quando a gente diz assim que Deus nos carregava no colo, muitas vezes a gente quer fugir do colo de Deus, né? A gente não quer estar no colo de Deus, a gente fica. Então, assim, é preciso se entregar, é preciso. Sabe aquele colo que a gente dá para a criança e a criança fica se esticando, não quer ficar no colo? Às vezes a gente fica como essa criança se esticando, né? E se eu fico querendo saber, mas se eu tiver outro e acontecer de novo? Se acontecer de novo, Deus vai te dar a graça de superar de novo, e seguir em frente. Então, assim, é preciso essa confiança, esse abandono total no colo de Nosso Senhor. Na certeza de que os planos dele são perfeitos. E muito melhores do que, os que a gente planeja. Então, assim, é claro que a gente, né, vai ficar sempre naquela expectativa de como vai ser, né? Quem perde logo no comecinho ali, aqueles 3 primeiros meses, fica apreensiva mesmo, né? E não tem como ser diferente. Essa apreensão a gente vai ter, mas é necessário se entregar nos braços do Pai, né, de nosso Deus Todo-Poderoso, na certeza de que Ele vai estar conosco. E assim, se acontecer de novo, Ele nos dará a graça, né, de superar, né, de viver com essa dor, de viver o que a gente tiver que viver, né? A minha avó sempre dizia, né? O que é nosso há de ser, ela dizia, né? Não tem como a gente fugir. Então, assim, às vezes daí, eu não vou mais engravidar porque tenho medo, e daí vive uma vida que não é a sua, porque, né, o plano de Deus era, sei lá, ter tido mais filhos. Então, quer dizer, tem que se entregar à vontade de Deus, confiante, buscar na oração essa intimidade com o Senhor, essa confiança, que não é da noite para o dia, Uhum. né? Mas a gente precisa se abandonar mesmo, né? Nos braços de Jesus. E saber que a oração produz frutos, né? É. Quando a gente perdeu o primeiro, segundo, terceiro, no terceiro eu tive um pouco de medo. Aí eu comecei a pensar, no começo da gestação, né? É, Aí eu pensei assim, mas peraí, o que eu tô sentindo vai influenciar no bebê. Então eu encontrei um motivo que não era eu, né? Que não eram os meus sentimentos, para que eu buscasse superar aquele medo. Então eu penso, toda vez que eu sentia medo, eu ficava angustiada e dizia assim, não, essa angústia eu não posso sentir, porque eu tô transferindo pro bebê. É. Depois será que ele vai ter algum, né? Vai se sentir, sei lá, vai ser uma criança Angustiada. insegura, angustiada. Então, assim, a gente sempre tem. Eu acho que uma coisa que contribui para a gente buscar uma cura nesse sentido é encontrar um sentido, né? É encontrar um motivo, uma razão, às vezes fora da gente.
Porque a gente às vezes assim, tudo bem, eu tô sofrendo, mas eu tô sofrendo, né? Às vezes a gente encontra a razão no nosso esposo, né? Não, eu vou me esforçar por ele, né? Sim, Eu vou me como eu vivi, né? Eu não queria ficar com aquele medo, eu não queria que aquele medo ficasse. Então eu disse, não, então eu preciso buscar oração. E aí eu fui buscando, a gente foi, eu e o Dani, né? Muita oração. E quando veio o Bento, que foi a quarta gestação, Deus pôde, pela nossa oração, porque a gente fez novena, tomou pílula do Frei Galvão e foi fazendo um monte de coisa. E aí Deus podia dar resposta, porque a gente tinha rezado, né? sim, Então, Deus foi dando os sinaizinhos assim, bem pequenininhos, mas a gente foi pegando, né? E aquilo foi dando aquela segurança e a certeza que estava tudo bem, que ia dar tudo certo. E mesmo se não desse tudo certo até o fim, como nós queríamos, né? Até ali Deus estava cuidando. Então, acho que isso é algo que a gente tem que colocar assim, né? O nosso medo, a nossa insegurança precisa encontrar uma razão maior do que aquilo, é. né? Assim, acho que agora eu fiz uma confusão para dar um conceito, mas enfim, eu expliquei. Não foi bem É explicado. buscar algo fora da gente. É, Isso é muito importante, porque às vezes por nós mesmos a gente não se esforça muito. Mas quando tem um exatamente. outro, né, a gente faz além. É. E aquilo que a gente dizia lá no começo, não esperar assim ter o ânimo, ter a vontade. É fazer, é ir à missa, é rezar sem vontade mesmo. Então, assim, como tu disse agora, pensando, né, no nosso esposo, outra pessoa assim que me veio agora, a nossa mãe, né? A minha mãe, assim, sofreu muito mesmo, tadinha. E ainda sofre com essa situação, né? Sempre que fala, assim, eu percebo. Então, assim, de também, né? Por quem a gente ama, por quem tá próximo e por quem tá sofrendo conosco, É né? Ser verdade. também, né? E ser esse sinal de esperança também, né? Ser esse sinal de luz, assim, de Deus, né? Não, olha, né? Deus tá comigo, Deus tá me ajudando, Deus tá me consolando. Então, assim, isso é bem importante mesmo, É. E né? saber que daquilo Deus vai tirar os frutos. Eu sei, eu percebo, eu vejo assim muitos frutos porque hoje e é incrível porque Deus sempre envia alguém que perdeu alguém para mim, para eu conversar. E hoje eu só consigo falar porque eu vivi, né? Então, assim, o aprendizado que o sofrimento trouxe, que as perdas trouxeram, e conversar com alguém que passou pela dor, realmente, né, é consequência desse caminho. Então, É, os frutos vêm, eles são tão lindos é, depois, né? com certeza. Nosso tempinho tá acabando, Tá acabando? então... Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa que eu não falei. Isso, veio, Lu. Não, tá tudo. Checklist. Não, é Santa Rita de Cássia, né? Que a gente até Isso conversou mesmo. antes. Santa Rita de Cássia tinha essa visão de céu para os seus filhos, né? Ela, assim, o que é muito marcante na história dela, ela desejou mais o céu para os seus filhos do que a presença deles, né? Quem conhece a história de Santa Rita, quem não conhece, vale a pena, né? Vale. Conhecer. Ela, assim, pediu a Deus que Deus levasse os filhos dela antes deles cometerem um pecado mortal, que eles estavam planejando o assassinato do pai, vingando, né, a morte do pai, queriam vingar a morte do pai. Então, assim, né, buscar nessa mulher, nessa santa, o exemplo de querer mais o céu para os nossos filhos do que a nossa presença. Como poderia eu, né, dizer, não, eu quero o Pedro comigo? Como assim? Ele está no céu, né? Ele está no céu. Como é que eu vou querer ele comigo? Eu quero os filhos, eu quero todos os meus filhos comigo, aqueles que Deus quer que eu por graça dele, porque eu, né, sozinha não encaminharia filho nenhum para o céu, mas por graça dele, por intercessão de Nossa Senhora, eu quero esses filhos para encaminhá-los para o céu. Então, como eu posso dizer que eu quero, como eu poderia dizer, não, eu quero o Pedro aqui, se o objetivo é o céu? Então, assim, Santa Rita de Cássia é uma santa assim que a gente, né, deve se apegar mesmo e pedir a intercessão. Ela e os filhos dela morreram, né, mesmo, foram, né, o pedido dela se Ficaram realizou. doentes os dois e Exatamente. Eram 2 ou 3? eles se arrependeram ainda, eram dois. Eles Eram ainda se 2? arrependeram, puderam confessar antes da morte, Isso. porque eles estavam com um sentimento de vingança muito forte, né? Que o pai deles Exatamente. foi assassinado, enfim. A história dela é lindíssima, É muito lindíssima. linda, muito linda.
Então, assim, é buscar também, né, Gabi, para viver esse luto, assim, buscar santas, né, santas mulheres que a igreja nos apresenta, ler a história delas, pedir a intercessão mesmo, né? Santa Rita de Cássia, sem dúvida, se compadece com a nossa dor, né? E sem dúvida vai lá pedir a Jesus, né, também o consolo para o nosso coração, para a nossa dor, vai clamar a Nossa Senhora que seque as nossas lágrimas. Então, assim, é ter essas estratégias que a igreja nos apresenta. E Santa Rita, assim, é uma dessas grandes mulheres que a gente pode pedir a intercessão, que a gente deve pedir intercessão, deve conhecer a história, assim, de tamanha fé, né? Grandiosa fé dessa mulher, né? Desejando o céu para os filhos, mais do que eles estarem com ela, né? Ai, então é isso, acho que eu falei tudo. Ai, Lu, obrigada por abrir o coração, por partilhar, né, dessa dor e também dessa visão de céu que vocês têm, o Robson também, né? Esse marido maravilhoso, José, né? O José. Que esteve do teu lado sempre, tão forte, né? Tão amado. Obrigada por vocês serem uma família inspiradora. É Deus. É verdade. A Deus deve a honra. Então, assim, a gente fica no final com essa certeza, né, de que os nossos filhos não estão conosco, no nosso colinho, mas estão no colo de Nossa Senhora. E eu tinha colocado a pergunta aqui porque eu humanamente achava que tinha mais a ver com o tema de hoje, mas no fim eu fui me mexendo, quem fica aparecendo ali, ó, foi a Nossa Senhora com tudo a ver. Jesus ali, ó, no manto. Então, essa eu ganhei na primeira perda. É? Nossa Senhora, Então, assim, essa certeza, né, de que Deus cuida e que tá no manto de Nossa Senhora, né, gente? Muito mais aqui no nosso mantinho. Exatamente. No nosso colinho. A gente queria sentir, mas também a gente tem que ter certeza de que outros filhos virão, né? E que Deus vai traçando os caminhos. Essa confiança mesmo que a gente tem que ter. Então, para finalizar, vamos dar um santo anjo da guarda pelo anjo da guarda desses nossos filhos, que, né, eles existem também. Com certeza, a alma deles está no céu. E pelas crianças que virão também, né? Dessas famílias que perderam. Respondendo a Tati, essa aqui é Nossa Senhora Mãe, símbolo do amor. É do Carmelo Cristo Redentor, ali de São José, né? Forquilinhas. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? A Tati ficou com a gente. Que bom, Tati. Vamos então rezar o Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe. Amém. Amém, gente. Um beijo bem grande no coração de cada uma. Obrigada, Gabi, eu me comprometo a rezar, tá? Por todas essas mães que perderam esses bebês. Contem com a minha oração. Se alguém quiser falar comigo, me chamar ali para alguma, né? Tirar alguma dúvida, enfim, tá? Podem ficar à vontade. Isso mesmo. Tá bom? Eu vou colocar o IG da Lu depois. E e aí, quem quiser conversar, a Nayara também se coloca à disposição, né, Nay? Eu estou incluindo ela ali. Ai. Então tá, gente, um beijo bem grande no coração e a gente vai se falando. A próxima live vai ser muito boa também, sobre uma mãe que não podia engravidar de jeito nenhum, e o milagre aconteceu. Então, é muito legal pra gente partilhar isso. Os milagres de Deus, né? Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.